Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar aspectos iniciais a respeito dos repertórios. Hoje você vai conhecer um pouquinho sobre o que é, como funciona, qual o objetivo, quais os tipos que existem de repertórios para você apresentar no seu texto. Nós conversamos um pouquinho em aulas passadas que o repertório vai servir para você comprovar os argumentos que você está apresentando. Não foi isso que nós falamos? E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, de maneira um pouquinho mais geral, na verdade, sobre repertório. Ao longo do nosso curso, eu vou trazer alguns exemplos e tudo mais de aplicações, enfim. Mas hoje você vai dar o pontapé inicial sobre repertórios. Primeiramente, vamos começar com o conceito. Os repertórios são todos... só existe um tipo? Não. São todos os conhecimentos externos da proposta de redação que escrevemos no nosso texto. Então, tudo que a gente aprende ao longo da nossa vida, que a gente traz para o texto, isso é repertório. Né? Então, aquele conhecimento que você aprendeu na sua escola de história, de biologia, de física, de química, de filosofia, sociologia, tudo isso é repertório. O jornal que você assiste de noite, repertório. Qual a função, qual o objetivo do repertório? O repertório tem o objetivo de comprovar os argumentos. Então, uma coisa é eu falar: o governo é culpado pela precariedade no sistema público de saúde. Uma coisa é eu dizer isso, mas outra coisa é eu dizer que o governo é culpado em relação à precariedade do sistema público de saúde porque Thomas Hobbes falou que o governo deve fazer isso aqui. Enfim, percebe como muda? Eu trago um contexto, trago uma frase que comprova aquilo que eu estou falando. Então, a gente vai trazer repertórios que vão servir aqui para comprovar os nossos argumentos. Tá bom? Porque esse é o principal objetivo dos repertórios. É para fundamentar os argumentos que nós estamos apresentando ao longo do nosso texto. E é importante que é obrigatória a utilização de repertórios, porque eles vão ser avaliados na nossa competência número 2. Lembra que existem critérios para serem avaliados na redação? Que são as 5 competências. A competência 1, a competência 2, a competência 3, a competência 4 e a competência 5. Lá na competência número 2, um dos critérios que vai ser avaliado, tem 3 critérios lá na competência 2. Um deles é a questão da utilização de repertórios socioculturais. Se você não utiliza repertórios, automaticamente você perde pontuação lá na competência 2. Tá bom? Então percebe aqui a importância do repertório. Nossa, minha cara estava na frente ali. Enfim, competência 1, 2, 3, 4, 5. E competência número 2, um dos critérios é repertório sociocultural. Enfim, vamos falar agora um pouquinho sobre repertórios nos parágrafos. Eu não vou dizer para você que você é obrigado a utilizar repertórios em todos os parágrafos ou algo do tipo, que existe uma regra para isso, porque não existe. Aqui são sugestões que eu vou deixar para você aplicar aí no seu dia a dia, porque isso aqui que eu vou falar é o que normalmente as redações que tiram nota 1000 fazem, tá? Na introdução, o repertório eu vou deixar com você como opcional. Se no momento da tua prova tu conseguir pensar no repertório, melhor ainda. Mas se você quiser começar a sua redação sem repertório, não tem problema. Matheus, como é que começa uma redação sem repertório, uma introdução sem repertório? Lá no módulo de introdução eu vou falar para você sobre isso, tá? Então não se preocupe. Só quero que você agora, nesse momento, entenda que você pode colocar ou não pode não colocar aqui na sua introdução. Lá nos desenvolvimentos, o ideal é que você coloque. Então, vou sugerir para você que você escreva sempre repertórios nos desenvolvimentos. Por quê? Porque lá nos desenvolvimentos é o momento que eu vou defender os meus argumentos. Lembra que a gente conversou sobre isso? Lá no desenvolvimento é o momento que eu vou defender os meus argumentos. Então, o argumento 1, eu vou discutir sobre ele no meu desenvolvimento 1. Meu argumento 2, vou discutir no meu desenvolvimento 2. Então, aqui nos desenvolvimentos é o momento que eu vou, de fato, defender e falar e explicar sobre os meus argumentos. Então, se eu não apresento repertório, fica um pouco difícil, às vezes, de mostrar que aquele meu argumento é válido. Então, é importante que a gente apresente sempre os nossos repertórios. E conclusão. Na conclusão, tira a conclusão de repertório da tua vida. Não coloque repertório na conclusão. Por que você deve evitar usar? Qual o principal objetivo da conclusão? É apresentar a proposta de intervenção, não é? Então, o objetivo da conclusão é apresentar a proposta de intervenção.
Esse é o principal objetivo da conclusão. E por essa razão, as linhas da conclusão vão ser sagradas, tá? Porque lá nós vamos apresentar a nossa proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é avaliada lá na competência número 5. Né? Então, se a gente coloca um repertório lá na conclusão, muitas vezes quebra a ideia e às vezes nem dá para colocar uma proposta de intervenção completa. Então, por esse motivo, você não vai apresentar repertório na sua conclusão. Beleza? Em resumo, na redação completa, serão apresentados de 2 a 3 repertórios, mais ou menos. É importante dizer que para esses repertórios sejam validados, sejam totalmente aceitos, digamos assim, eles precisam ter algumas características. A princípio, o teu repertório ele precisa ser pertinente. O que é um repertório ser pertinente? Ele precisa ter a ver com o que você está discutindo no seu parágrafo. Será que ele tem a ver com o que eu estou discutindo? Com o argumento que eu estou apresentando? Porque não adianta, por exemplo, vamos supor que no meu parágrafo eu estou falando que o governo é culpado por conta da precariedade do sistema público de saúde. E aí eu invento de colocar um repertório falando sobre desmatamento na Amazônia. Enfim, de maneira totalmente aleatória. Percebe como esse repertório não foi pertinente? Consegue observar isso? Então o nosso repertório precisa ser pertinente e precisa ter relação com o que a gente está colocando ali no nosso parágrafo. Segundo ponto, o nosso repertório precisa ser legitimado. O que é o repertório ser legitimado? Eu preciso apresentar a fonte do meu repertório. Quem disse aquela informação? Né? Então, se eu coloco, por exemplo, um dado estatístico no meu texto. 50% da população faz isso aqui. Quem foi que disse essa informação? Um exemplo, portal G1. Se eu quero colocar uma notícia, segundo o portal G1, a maior parte da população sofre com isso aqui. Ponto. Então, coloco ali a fonte daquele repertório, a fonte daquela informação. Se eu colocar uma frase, quem foi que disse aquela frase? O que ele faz da vida? A gente precisa colocar essas informações para legitimar o nosso repertório. Terceiro ponto, o repertório precisa ser produtivo. O que é um repertório ser produtivo? Será que esse repertório ele está servindo para sustentar o meu argumento, meu posicionamento naquele parágrafo? A gente precisa utilizar o repertório de maneira estratégica e fazer a relação do repertório e o meu argumento. Uma das estratégias que a gente faz para saber se aquele repertório está sendo validado ali ou não é a gente observar. Será que se eu tirar aquele repertório do meu parágrafo, ele vai fazer falta ou não? Será que ele está ali só de enfeite? Será que eu relaciono esse repertório com o meu argumento? Então é muito importante que a gente relacione o repertório com o nosso argumento nesse momento aqui. Exemplo, suponhamos que eu coloque um repertório da Constituição Federal. A Constituição Federal garante a todos o direito à educação. Ponto. Vamos supor que eu coloquei isso. Aí logo em seguida eu coloco, no entanto, esse direito apresentado na Carta Magna não é garantido com efetividade no contexto social brasileiro. Olha, percebe como eu tô fazendo a relação com a Constituição que eu acabei de falar como repertório? A gente está dizendo que esse direito que a Carta Magna, a Constituição, ela fala, não está sendo garantido na prática. Então aí eu tornei o repertório produtivo, porque eu relacionei o repertório com eu relacionei o meu argumento, a minha explicação, minha defesa com o meu repertório. Então é muito importante que a gente não simplesmente só joga o repertório de maneira solta. A gente precisa relacionar o meu argumento com o meu repertório, tá? Então aqui dando esse exemplo. Então, eu comecei a minha redação. A Constituição Federal assegura o direito à saúde. Na educação, vou colocar. A educação. Ponto. No entanto, esse direito, não, já coloquei direito. Essa garantia não é efetivada
na prática. Vírgula. E aí já coloca o problema, né? Dizendo que muitas escolas não têm estrutura física, isso aqui, mato. Então, percebe como aqui eu voltei pro repertório que eu tinha colocado anteriormente? Eu não simplesmente coloquei o repertório, ponto, e acabou-se. Não, eu voltei para esse repertório, ok? Então, é isso que a gente sempre precisa fazer. Tornar o repertório produtivo. Preciso relacionar o repertório com o que eu quero apresentar logo em seguida como meu argumento. Outra situação também. Pelo menos um repertório da tua redação inteira deve ter integralmente todas essas características, tá? Essa é a regra. Pelo menos um dos repertórios deve ser pertinente, legitimado e produtivo. Pelo menos um. Se tu coloca 2 repertórios e um desses repertórios não é, tu não vai perder ponto por conta disso. Porque você é obrigado, em pelo menos um, ter essas 3 coisas. Mas, minha recomendação para você, sempre faça tudo. Sempre torne um repertório pertinente, legitimado e produtivo. Ok? Outra coisa que eu sempre costumo falar é a respeito da classificação dos repertórios. Isso, na verdade, foi uma coisa que eu criei da minha mente. Eu nunca vi nenhum professor falando sobre isso, mas eu trago isso para vocês para ficar da forma mais didática possível. Eu costumo dividir os repertórios em 2 grupos. Os repertórios fictícios e os repertórios reais. O que são os repertórios fictícios? São aqueles repertórios que foram criados. São aqueles repertórios que não existem na realidade. Então, tudo que foi criado, a gente inclui no grupo de repertórios fictícios. Como filmes, séries, novelas, desenhos, contos, fábulas, lendas, livros fictícios e músicas. Eu acrescento aqui também a Bíblia Sagrada. Mateus, mas a Bíblia Sagrada... Eu acredito na Bíblia Sagrada como a fonte da verdade. Eu também acredito. No entanto, muitas pessoas não acreditam. E como foi um livro que foi criado, foi um livro escrito e tudo mais, a gente vai colocar aqui nesse grupo de fictícios, ok? Então, se eu quero fazer uma apresentação de algo e tudo mais, e eu quero colocar a Bíblia Sagrada, grupo fictício, ok? E reais. Os repertórios reais são aqueles repertórios que existem de fato. Não são repertórios que foram criados, mas que existem na realidade. Como dados estatísticos, notícias, retomada histórica, frases, conhecimento científico, estudos, comparação com outros países, alusão à vida de algum famoso, documentários, legislação. Tudo isso são repertórios reais, que existem na realidade. E agora eu te pergunto, para você defender um argumento, o que você acha que seria mais forte? Vamos lá, seja sincero comigo. Estamos num debate político. Eu sou vereador, né? Obviamente que não, né? Não me meto com essas coisas. Mas vamos supor que eu fosse um vereador. E estamos num debate político sobre algo relacionado à educação ali naquele município. Que deve ser criada uma lei que garanta aos alunos direito a alguma coisa. Enfim. Aí, vamos supor que para defender meu argumento, eu fale que nós devemos fazer isso na educação porque a novela Carrossel apresenta os personagens que vivem nessa situação e isso facilita a vida deles. Seja sincero comigo, você acha que isso vai convencer com muita efetividade as pessoas que estão me escutando? Ou não? Não, né? Porque é um repertório fictício, é um repertório criado, inventado. Mas vamos trocar o cenário. Vamos supor que eu diga que nós devemos criar essa lei porque as escolas têm direito disso aqui, assado. E agora eu vou fazer uma comparação com outros países. Nos Estados Unidos, muitas escolas fazem isso aqui e dá certo, e os alunos evoluem, não sei o que e tal. Percebe como muda o cenário? Porque eu trago um exemplo, trago uma comparação com outro país. Isso é um repertório real. Os repertórios reais, eles têm essa força, querendo ou não, de trazer aqui a comprovação de algo que de fato existe na realidade. Diferentemente dos repertórios fictícios, que são repertórios criados, né? Então, a minha sugestão para você, isso não é regra, tá? Isso é importante que fique muito bem claro. Isso não é regra. Se você escrever fictício e real para defender esses argumentos, nada vai tirar ponto do teu Enem. Mas eu vou te deixar como sugestão para você.
Os repertórios fictícios a gente vai usar majoritariamente na nossa introdução. Se você quiser usar aí na sua introdução, começando com uma série, com um filme, com um desenho, uma novela, Bíblia Sagrada, música, incrível, muito legal. Mas, quando você vai defender os seus argumentos, onde você vai defender seus argumentos? Lá no desenvolvimento, né? É importante que você use os repertórios reais, tá bom? Então, os repertórios reais a gente pode usar tanto na introdução como no desenvolvimento. Os repertórios fictícios a gente pode usar também na introdução como desenvolvimento, mas a minha sugestão que eu vou dar para você é que você use os repertórios fictícios na introdução e os reais pode usar tanto na introdução como no desenvolvimento, tá bom? Essa é a minha sugestão para você. Eu quero que você entenda que isso é uma sugestão, não é regra. Porque se você, por exemplo, colocar fictícios no desenvolvimento, você não vai perder ponto por conta disso. Mas eu vou deixar isso aqui como uma sugestão porque, querendo ou não, quando a gente usa o repertório fictício, acaba não defendendo com efetividade o teu argumento com tanta força, com tanto peso, se comparado com o repertório real. Ok? Estamos combinados? Bora ver aqui alguns exemplos de repertórios na prática. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de um repertório na introdução e de repertório no desenvolvimento. Deixa eu dar aqui o zoom. Dá aqui mais um pouquinho. Bora lá. Deixa eu baixar minha tela, senão você não consegue ver. Leia aqui comigo, acompanhe a leitura. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo. Os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Ponto. Então aqui, a menina, a Daiane dos Souza, de Moeira, Pernambuco, começa com o repertório dela aqui no início da introdução. E aí continua. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas de registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. Então percebe que ela, aqui nesse momento, ela faz a relação do que ela vai discutir com o repertório que ela colocou anteriormente. Consegue observar isso comigo? Ó, ao sair do campo literário, então ela primeiro começa fazendo essa alusão, então ela primeiro relaciona com uma, digamos, com uma conjunção, né, com um conectivo, que não é necessariamente um conectivo, isso aqui, obviamente, mas usou um elemento coesivo ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura, então ela vai passar agora a falar sobre o contexto atual. Nota-se ainda. Por que ela colocou esse ainda? Ela colocou ainda para fazer relação com o repertório que ela colocou. Então, ela teve esse contexto que acontecia lá no repertório e ainda acontece isso na sociedade brasileira atual. Então, percebe que ela deixou o repertório dela como? Deixou o repertório de maneira produtiva. Não simplesmente só jogou o repertório, mas tornou ele produtivo ali na redação dela. Ok? Conseguiu observar aqui a aplicação do repertório de maneira prática na redação? Esse aqui foi um exemplo de introdução. Vamos ver agora um desenvolvimento? Como que a gente poderia estar colocando o repertório no desenvolvimento? Essa aqui é a redação da Fernanda Quaresma e Guaraci, Pernambuco. Olha lá. Com efeito, isso aqui é um desenvolvimento... Não lembro ao certo. Se é o desenvolvimento 1 ou desenvolvimento 2, mas enfim. Com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na resistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Isso acontece porque, como já estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. Então percebe que toda essa parte aqui que eu marquei de laranjado, ela falou sobre o repertório. Ela trouxe um conhecimento histórico, estudado aqui por esse historiador, José Murilo de Carvalho. E percebe que quando ela fala desse historiador, ela não fala simplesmente o nome dele, mas ela também fala que ele é um historiador. Então, a mesma coisa você vai fazer na sua redação. Então, se você vai falar de Aristóteles, Aristóteles era o quê? Ele era um filósofo grego. Emile Durkheim, um sociólogo. Enfim,
Então você precisa também dizer a profissão dele, o que ele fazia, talvez o século que ele vivia, onde ele morava, talvez. Enfim, o que você conseguir lembrar de informação pode estar colocando para colocar a fonte do seu repertório. Só não se prolongue muito nisso, né? Só coloque a profissão, talvez a nacionalidade, e já está de bom tamanho também. Beleza? Então essas aqui foram algumas aplicações de repertórios na redação. Eu espero que você tenha conseguido entender a nossa aula de hoje. E muito obrigado pela sua presença aqui. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fui.